Ei, gente, tudo bem? Tô de volta, vou fazer um vídeo. Eu sempre começo os vídeos assim, né, gente? Tô de volta, tudo bem? Eu não sei o que falar nessas horas de iniciar um vídeo, mas eu inicio. O importante é que a gente inicia, né? Então, olha, eu tô iniciando e eu quero que você fique aqui comigo até o final do vídeo, porque vai ser muito interessante o que eu vou falar. E eu te peço que você compartilhe esse vídeo, porque tem muito conteúdo, muita coisa que vai agregar bastante aí na sua vida. Eu vou falar sobre relacionamento, início de relacionamento, início de uma vida a dois, que é, né, o famoso casamento. Então vamos lá falar de uma coisa bem interessante. Para iniciar, eu vou usar uma analogia que eu gosto muito, que é a analogia que a gente, né, provavelmente nós mulheres, eu que agora tenho uma filhinha, a gente vê os vídeos, a gente vê os desenhos e tá sempre falando sobre essa história, e sempre se repete essa história, que é o que, gente? É um príncipe, todo lindo, maravilhoso, todo bem vestido, montado em seu cavalo branco, que vai ali de encontro a uma princesa. E normalmente onde está essa princesa? Essa princesa está no castelo, está numa torre, ou está em algum lugar quietinha, só aguardando esse príncipe chegar. E o que tem a ver essa história com casamento? Bom, eu vou começar falando sobre a fecundação, vocês vão estranhar um pouco, mas pensa por um lado diferente, né? Na fecundação, o que que acontece? Nós temos a energia masculina, nós temos a energia feminina, o encontro desse casal, né? Onde tem ali o espermatozoide que está em ativo, que está em movimento, e vai de encontro ao quê? Ao óvulo, que está paradinho, só aguardando ali aquela essência, né? O espermatozoide, aquela essência masculina para se, né? Para se conectar. E quando eles se juntam, eles se conectam, o espermatozoide deixa de ser espermatozoide, deixa de ser óvulo e os dois juntos formam um novo, formam um ser, né? Não é tão bonita essa história, né? Então é isso que acontece, né? Quando um homem e uma mulher eles se unem, né? Deixarás o homem, teu pai e tua mãe, unirá com a tua esposa. Ele sai ali da família de origem, né? Dele, ele deixa de ser, né? Um homem sozinho, solteiro, e vai ali ao encontro com aquela mulher e se une com aquela mulher. E você percebe que um homem e uma mulher são dois, e na matemática de Deus é uma matemática diferente. Então os dois ali eles vão se tornar uma só pessoa. Tá? E vai formar ali, e dessa união vai gerar novos frutos, vão gerar uma sequência de geração. Então, assim, vão vir filhos e mais filhos desse casamento, né? E os filhos vêm de quê? Os filhos vêm do excesso de amor. Ai, deixa eu me ajeitar aqui. Os filhos vêm do excesso de amor dos pais, né? Ele não vem por uma necessidade, de repente, ai, eu sou louca para ter um filho, um sonho da mãe, ou nossa, minha mãe quer tanto ter um netinho, ai, eu quero um filho para me fazer companhia. O filho ele não tem que vir por esses motivos na nossa vida. O filho ele vem do excesso de amor desse pai, né? Do fruto do amor desse pai. E assim, quando nós criamos nossos filhos, as nossas crianças, o que aconteceu conosco, o que aconteceu com os nossos pais, né, com os nossos avós, vem criando até chega uma hora que eles vão novamente frutificar. Né? E para que isso aconteça, é necessário que exista a energia masculina e a energia feminina na criação dessa criança, né? Para que ele tenha segurança e aventura em equilíbrio para ele seguir para a vida. E existe algo que é interessante, que é a preservação da espécie e a autopreservação, né? Preservação da espécie são geração de sequências de famílias que são geradas e geradas, né? E preservação da espécie é quando eu cuido de mim mesma, né? Então, quando a criança ela tá ali dentro do útero familiar, né? Porque existe o útero materno, né? Que a criança ela tá ali sendo gerada e sendo preparada e quando ela nasce ela é acolhida pelaquela família e também o útero familiar, onde a criança ela vai sendo preparada para uma vida. E aos poucos, como mãe, como pai, né? A gente tem que deixar de ser necessário para os nossos filhos. Nós temos que nos tornar desnecessário assim quando o nosso filho fica adulto, para que ele seja capaz de cuidar dele próprio.
E às vezes pode parecer um pouco doloroso, principalmente para algumas mulheres. Eu sei que eu falei, conversei esses dias com uma mulher, ela já tinha uma filha casada, e quando ela ouviu isso, para ela foi muito impactante. Como que eu posso deixar de ser necessária? Como eu posso me tornar desnecessária para meu filho? Mas é isso, a gente tem que se tornar desnecessária. Assim, quando a criança ela vai ganhando autonomia, você tem que permitir que ela faça as atividades, ela faça as coisas sozinha, ela se cuide sozinha, porque ela precisa de existir, ela precisa de acontecer e ela precisa de ir para a vida, de ir para o mundo. E no mundo vai ser difícil, vai ser diferente. Então, a gente tem que preparar o filho para estar indo lá fora. E às vezes, quando a gente prende o nosso filho, principalmente quando a mãe tem filho casado, e às vezes acontece a síndrome do ninho vazio. Aí ela falou: não, eu não consigo mais ficar aqui sem minha filha casou, ela não pode ir para longe, e eu fiz isso, eu estive sempre presente com a minha mãe, por que ela tem que fazer isso para mim? Porque a escolha dela é outra, a vida dela é outra, a dinâmica familiar dela é outra, ela uniu com o esposo e ela tem uma nova vida, e os pais têm que respeitar isso. E normalmente isso não acontece porque o filho precisa da mãe. Não, é porque a mãe acha que precisa do filho, porque é uma carência dela. Então ela quer ter aquele filho em excesso. Então ela se torna cada vez mais necessária para o filho. Eu lembro que tinha uma mulher que trabalhava comigo e eu achava engraçado ela falar que o filho dela já era adulto, era adolescente, né? Uns 17 anos. E ele não sabia, Adriana, ele não sabia amarrar o cadastro. E ela achava tão bonitinho ela lá e amarrar o cadastro do sapato, né, dele, porque ele não, às vezes um laço afetivo que ficou ali, deixa amarrar o cadastro dele, né, porque obviamente com 17 anos você sabe amarrar o cadastro, né, mas fica aí um querer cuidar mais do filho, né, então a mãe sempre tem essa coisa de querer trazer o filho para perto da gente, né, e é isso que acontece, né, com nós que somos mães, mas a gente precisa da energia masculina. E a energia masculina é aquela que joga o filho para a vida. Então a gente tem que permitir que esse marido, que esse homem, ele faça isso, ele faça essa elimina essa simbiose, né? Que a mãe, mas o filho quer ficar nesse estado de simbiose que é um só por toda a vida. E quando o filho cresce, ele precisa de ser um adulto. E um adulto não é porque ele já tem idade que significa que ele é adulto. Tem muito adulto que ainda está infantil, porque ele ainda precisa de cuidados dos pais. Então, para a gente saber que o adulto realmente é adulto, ele tem que ter finança e sexualidade. Então, finança e sexualidade é o que impulsiona o filho a sair de casa, tá? Então, por que finança, gente? Porque ninguém come, porque ninguém bebe, porque ninguém veste, porque eu preciso de moradia, eu preciso de tudo isso. Será que eu sou capaz, como adulta, eu sou capaz de tudo isso? Ou eu preciso de ajuda dos meus pais para isso? Né? E sexualidade, o adulto ele precisa de ter sim sexualidade para ele seguir e formar uma nova família e assim conseguir para que haja uma preservação da espécie, né, daquele DNA que continua ali seguindo sequências de geração em geração, tá? E aí a forma com que eu honro meu pai e minha mãe é tendo filhos, é fazendo com que minha família ela siga, ela prossiga. E é a forma que a gente, como filho, honra os nossos pais, tá? É, e não fazer com que os nossos filhos tenham toda essa insegurança. Então, quando a mãe ela dá essa informação, pode ir, filho, vai com Deus, Deus te abençoe, e fica ali, nossa, mas eu preciso de você, não, filho, vem cá que eu faço isso para você. Na verdade, ele só está passando uma mensagem subliminar para o filho, você não é capaz, entende? Você não é capaz. E às vezes o excesso, a gente fala o excesso de amor da mãe, ou na verdade não seria um excesso de amor da mãe, seria um amor equivocado, faz com que essa mãe segure o filho, fazendo com que o filho se torne cada vez mais inseguro. E ele precisa dessa força para ele ir para a vida. E essa essência, ela tem que vir do masculino, entende? Então, é sobre isso que eu queria falar, sobre relacionamento, sobre família, tá rolando um barulhinho ali, mas a gente vai tentar tirar. Mas é sobre isso. Vai ter outros vídeos falando sobre esse assunto, mas a gente precisa dessa energia masculina para seguir em frente e ir para a vida. E você, mulher, permita que seu marido
faça, você execute o papel dele, porque às vezes nós, como mães, o pai vai corrigir, não, ele tá sendo bravo, ele tá sendo muito grosseiro, meu filho não aguenta, e às vezes até quando adulto a gente tenta proteger demais esse filho, mas essência masculina, por mais que você pense que você não concorde, que é da forma com que você quer, o filho precisa disso. Entende? Então, é sobre isso que eu queria falar. Já deu 10 minutos, é muito tempo. Espero que você veja até o final e espero que você compartilhe também, tá bom? E deixa um recado, deixa um like, assim, para saber se vocês estão gostando do tema, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau, gente.